Eu sempre tive medo do silêncio. Não esse que a gente encontra quando desliga o rádio ou apaga as luzes, mas aquele outro, mais denso, que aparece quando alguém vai embora, quando a rotina segue, mas algo dentro da gente para. Era esse tipo de silêncio que me acompanhava pelas manhãs, quando o sol atravessava os vidros amplos da sala e eu ouvia apenas o tique seco do relógio pendurado no corredor. Minha casa era enorme, moderna, funcional, mas fazia eco. Ecoavam os passos, os talheres, o abrir das gavetas. Ecoava o meu nome quando eu tentava chamá-lo dentro da minha própria mente. Eu costumava achar bonito dizer que era um homem ocupado. Diretor financeiro, reuniões fora do país, decisões importantes. Havia algo nobre em não ter tempo. Eu repetia isso como quem recita um mantra de superioridade. Não tenho tempo. Estou sem tempo. Isso não é prioridade agora. E fui empilhando dias, contratos, conquistas, até que não me restou espaço para os pequenos gestos, aqueles invisíveis, mas essenciais. Como perguntar se minha filha havia comido, ou se ela sonhava com alguma coisa que não fosse sobreviver ao próximo plantão. Desde que minha esposa se foi, a casa perdeu o cheiro de comida no forno. Ela partiu numa tarde clara de setembro, e com ela foram as ervas, as risadas, a música baixa na cozinha. Minha filha, Sofia, não chorou no enterro. Apenas segurou firme minha mão e disse que agora éramos só nós dois. Mas não éramos. Cada um de nós entrou em sua caverna emocional e passamos a coexistir em horários opostos. Ela dormia quando eu saía. Eu chegava quando ela partia. E quando por acaso nos víamos, havia sempre algo urgente para resolver. Foi numa dessas madrugadas que a saudade me invadiu com força. Eu havia sonhado com minha esposa. No sonho, ela regava as plantas no quintal e me olhava como se soubesse de algo que eu ainda não entendi. Acordei com o coração apertado, a garganta seca. Olhei para o teto por alguns minutos, tentando lembrar do rosto dela antes da doença. Não consegui. Apenas senti um vazio que parecia sussurrar. Liga para Sofia. Só ouve a voz dela. Diz que está tudo bem. Peguei o celular com mãos trêmulas. Era 2h47 da manhã. Hesitei por longos segundos, ouvindo o ruído elétrico da madrugada no quarto. Depois, apertei o botão de chamada. O telefone tocou algumas vezes. Por um instante, desejei que ela não atendesse, mas ela atendeu. A voz veio seca, sonolenta, exausta. Eu não sabia o que dizer. Apenas respirei, como se a presença dela do outro lado já fosse suficiente. Foi então que ouvi a frase. Ela disse: "Pai, eu não tenho tempo para suas bobagens. Nunca mais me ligue pela madrugada." Houve um silêncio estranho entre nós. Um silêncio doído. Eu sussurrei: Está bem, desculpa." E desliguei. Fiquei ali, com o celular ainda quente na mão, sentindo uma mistura de humilhação, tristeza e vergonha. Mas acima de tudo, algo mais fundo. O reconhecimento de que eu havia me tornado um estranho, um velho emocional. Alguém que tentou tocar o que já não sabia nomear. Fui até a cozinha e preparei um chá, camomila. Fazia anos que eu não fazia isso. O vapor subia devagar, como se escrevesse uma pergunta no ar. Eu me sentei à mesa em silêncio, sentindo o calor da caneca entre as mãos. Naquele instante, percebi que algo dentro de mim havia se rompido, mas era um rompimento silencioso quase, sagrado, como uma represa interna cedendo espaço para algo novo, não esperança, talvez menos, mas um tipo de presença que eu nunca tinha cultivado. Ali, sozinho, com o chá esfriando, comecei a entender o que eu sempre recusei enxergar: que amor não é agenda, que cuidado não é lembrança, que estar vivo exige mais do que fazer, exige sentir, exige falhar e ainda assim continuar presente. Minha filha não foi cruel, ela apenas verbalizou o que já existia entre nós há anos. A distância de quem nunca aprendeu a ser íntimo. E eu, pela primeira vez em muito tempo, não tentei racionalizar aquilo. Apenas senti. O relógio marcava 3h15, quando apaguei a luz da cozinha. E antes de fechar os olhos, fiz algo que não fazia desde a infância. Falei com Deus, ou com o universo, ou com o que quer que houvesse no escuro. Pedi nada. Apenas disse em voz baixa: "Me mostra como voltar." E dormi. Acordei com o corpo cansado e a alma ainda mais. O sol entrava filtrado pelas frestas da persiana, pintando a sala com um tom de amarelo pálido, quase tímido. Era um daqueles dias que antes eu preenchia com planilhas e compromissos fictícios,
só para não ter que lidar com o vazio. Mas naquela manhã, não havia reunião, nem desculpa, apenas o gosto amargo da noite anterior e uma vontade estranha de não fugir. Levantei devagar, sentindo o peso nos ombros de algo que não era físico. Tomei banho sem pressa, ouvindo o som da água como se cada gota soubesse de mim mais do que eu mesmo. Escolhi uma camisa que estava guardada há tempos. Por acaso, era a preferida da minha esposa. Enquanto abotoava, eu lembrei dela rindo, dizendo que eu parecia menos homem de negócios e mais homem do mundo com aquela peça de linho claro. Sorri sozinho, com um nó na garganta que não se desfez. Fui até o quarto de Sofia. Apenas encostei a testa na porta fechada e fiquei ali. Silêncio, cheiro de lavanda e livros velhos. Uma pulseira esquecida no chão. Um caderno aberto com anotações sobre neurologia e sono. Minha filha estava se tornando exatamente aquilo que planejei para ela. Forte, competente, incansável, mas tão parecida comigo que doía. Percebi que o que eu mais temia era ver ela repetir minha solidão. Desci para o jardim. O vento estava calmo e as folhas pareciam cochichar entre si. Por instinto, fui até o canto onde minha esposa plantava ervas. O manjericão ainda resistia, firme. Abaixei, toquei a terra com as mãos nuas. Fazia anos que eu não encostava no chão com esse tipo de reverência. A terra estava úmida, morna, como se esperasse algo de mim. Fiquei ali, agachado, como quem confessa pecados a uma planta. Meu pai dizia que o silêncio da terra cura o barulho da alma. Eu costumava rir disso. Hoje, apenas escutei. Escutei com o corpo inteiro. Talvez pela primeira vez, não sei quanto tempo. Fiquei ali. Sei apenas que me levantar havia uma poeira nova dentro de mim. Algo como um convite, um chamado, e eu aceitei. Não com palavras, mas com intenção. Peguei o carro e fui até o mercado. Comprei pão fresco, frutas, chá de hibisco e uma vela branca. Parecia pouco, mas para mim era quase um ritual. Preparei tudo com delicadeza, como se estivesse arrumando uma mesa para a alma da minha casa. Cada gesto era uma tentativa de voltar. Não no tempo, mas à presença, à escuta, ao gesto que comunica sem exigir. Quando Sofia acordou, eu estava sentado à mesa, com o chá servido e uma fatia de pão cortada em dois. Ela me olhou com estranheza, depois com desconfiança. Nada. Apenas se sentou. O silêncio entre nós era espesso, mas havia nele uma espécie de ternura, como se, pela primeira vez, estivéssemos em um mesmo lugar, sem precisar fingir que tudo estava certo. Eu quis dizer algo, pedi desculpas talvez, mas não encontrei palavras. Então apenas respirei fundo e estendi o pote de geleia. Ela pegou, espalhou no pão, mordeu devagar, depois olhou para mim como quem atravessa uma ponte quebrada, e disse: "Você está bem?" Hesitei e respondi com sinceridade crua: "Acho que não, mas estou tentando lembrar como se faz isso. De viver com alguém por perto." Ela sorriu com os olhos, mas a boca permaneceu imóvel. E naquele instante, sem dizer nada além disso, ela me ofereceu uma segunda fatia. Fiquei ali, saboreando o gesto, o pão, o silêncio e a presença dela. Algo dentro de mim começou a ceder, devagar, como o degelo de um coração que passou anos em modo de sobrevivência. Naquela manhã, descobri que o tempo não cura. Quem cura é o olhar. Ou cuidar. O tempo apenas segura a dor até que a gente decida escutar. Se essa história tocou seu coração, deixe um like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te emocionou. Porque, se você não se inscrever, em breve, você pode não ver mais nossas histórias. A casa parecia outra naquele domingo. Não porque algo tivesse mudado nos móveis ou nas paredes, mas porque havia algo diferente no ar. Uma espécie de leveza trêmula, como se um fio invisível estivesse sendo costurado entre as frestas do que antes era indiferença. Sofia não disse mais nada depois do café. Se recolheu para o quarto como sempre fazia. Mas havia um traço de pausa no passo dela. Um silêncio menos blindado, como se algo dentro dela também estivesse se perguntando se ainda era possível recomeçar. Fiquei sozinho na sala. A luz atravessava as janelas como uma bênção sem nome. Caminhei devagar pelos cômodos, tocando os objetos com olhos novos. Encontrei um porta-retratos esquecido atrás de alguns livros. Era uma foto antiga. Nossa, na praia, minha esposa de chapéu, Sofia com os pés cheios de areia, e eu tentando ajeitar a câmera. Todos rindo. Havia tempo naquela foto.
havia verdade, e por um instante a dor que senti não foi de perda, mas de gratidão por ter vivido aquilo, mesmo que tenha deixado escapar. Lembrei do dia em que comprei aquele sofá, da vez que brigamos por causa da reforma da cozinha, das manhãs em que Sofia subia no meu colo com um livro qualquer e dizia: "Lê, pai." Percebi, ali parado com a moldura nas mãos, que a memória não dói quando é aceita como raiz. Dói quando a gente tenta enterrá-la como se fosse peso, mas memória não é fardo, é semente. Só dói quando a gente esquece de regar ponto ao final da tarde. Peguei o carro sem rumo certo. Dirigi por ruas antigas, ruas que nem lembrava mais. Passei pela escola, onde Sofia aprendeu a ler, pelo banco onde conheci minha esposa, pelo parque, onde costumávamos fazer piquenique nos feriados. Parei ali. O parque estava quase vazio, mas o mesmo cheiro de eucalipto me alcançou, como uma lembrança viva. Sentei num banco de madeira e deixei o corpo afundar sem pressa. Em frente, havia um senhor com um neto. Ele ria enquanto um menino corria atrás de folhas. Havia tanta presença naquela cena que me senti pequeno, como alguém que passou a vida olhando para as estrelas com um telescópio, sem nunca perceber que o brilho mais sincero estava na palma da mão. Fechei os olhos e respirei fundo, como quem pela primeira vez autoriza o mundo a entrar sem defesa. Foi então que ouvi a voz dela, suave, quase um susto. "Sofia, pai, achei que você estivesse aqui." Abri os olhos devagar. Ela se sentou ao meu lado. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Depois ela disse, sem me olhar diretamente: "Me desculpa pela noite passada. Eu estava exausta, mas eu sei que doeu." Balancei a cabeça, sem pressa de responder, e murmurei: "Filha, eu não soube como cuidar de você depois que sua mãe partiu. Acho que tentei continuar do jeito que sabia, com números, com silêncio." Ela então encostou a cabeça no meu ombro, como quando era pequena, e sussurrou: "Eu também não soube como cuidar de você." Aquela frase abriu algo em mim que nenhuma terapia, viagem ou discurso teria alcançado. Senti as lágrimas subirem sem pedir licença, mas não lutei contra elas. Chorei ali, no parque, com minha filha ao lado. E não era um choro de culpa ou desespero, era um choro de retorno. Naquele fim de tarde, entendi que há dores que não se curam com tempo, mas com toque. Calmes, com a presença crua de dois corpos que decidiram permanecer. Sofia não se transformou numa filha doce de repente, e eu não virei um pai exemplar. Mas por um instante fomos dois corações vulneráveis dividindo o mesmo banco, a mesma dor e a mesma escolha: seguir juntos. Quando voltamos para casa, o rádio do carro tocava uma canção antiga, aquela que minha esposa costumava cantar baixinho na varanda. Olhei para Sofia. Ela sorriu, reconhecendo a melodia, e, olhe, sem dizer nada, cantamos juntos, desafinados tímidos, mas inteiros. O mundo não mudou naquele dia, mas a frequência entre nós, sim, e isso bastava. Nos dias que seguiram, não houve grandes discursos nem juras de mudança. Apenas pequenos gestos. Gestos tão simples que quase passariam despercebidos, não fosse o espaço novo que começava a se abrir dentro de mim. Sofia passou a sair do quarto mais cedo. Preparava o próprio café na cozinha enquanto eu cortava as frutas em silêncio. Às vezes, ela lavava uma caneca minha. Outras, eu dobrava uma blusa dela deixada no sofá. Ninguém comentava, mas havia algo ali, uma dança miúda de cuidado. Numa manhã chuvosa, encontrei no fundo do armário uma caixa de madeira. Não lembrava dela. Estava coberta por uma manta antiga, como se tivesse sido escondida de propósito. Abri com cuidado, como quem violava um segredo antigo. Dentro estavam cartas, muitas, todas escritas pela minha esposa durante os primeiros anos do nosso casamento. Cartas que eu nunca tinha lido. Ou talvez tivesse esquecido de ler. .as caligrafias eram curvas, lentas, cheias de metáforas sobre a vida, sobre nós. Uma delas dizia: "Se um dia eu for embora antes de você, promete que não vai se esconder no controle? Promete que vai olhar nos olhos da Sofia e enxergar o que há de mim nela?" Fechei os olhos. Respirei. Aquela frase era uma premonição, um apelo silencioso do passado, como se ela soubesse da minha tendência a desaparecer mesmo estando presente. À noite, chamei Sofia até a sala. Acendi apenas uma vela, entreguei a caixa sem explicar. Ela sentou no chão de pernas cruzadas e começou a ler. Uma carta por vez. Seus olhos marejaram, mas ela não chorou. Em vez disso, me olhou e disse: "Ela era mesmo incrível." Assenti com a cabeça. Era. Ficamos ali,
com a vela tremendo entre nós, como se aquilo fosse um ritual de reconciliação com a ausência dela e, ao mesmo tempo, com a presença que insistia em permanecer. Na semana seguinte, começamos a cozinhar juntos aos domingos. Receitas simples, coisas que a memória ainda guardava. Bolo de fubá, arroz com alecrim, peau do quajô. Cada prato era uma lembrança, cada cheiro, um fragmento de algo que havíamos deixado escapar por medo de sentir. Sofia ria quando errava a medida. Eu esquecia o sal de propósito, só para ouvir a reclamação dela. E assim, entre risadas contidas e silêncios confortáveis, começamos a reconstruir uma linguagem. Percebi que ela já não olhava tanto o celular quando estava comigo. E eu já não respondia a e-mails enquanto tomava chá. As presenças, antes paralelas, agora se tocavam. Até o gato da casa que vivia escondido começou a nos acompanhar de cômodo em cômodo, como se também sentisse que algo ali estava sendo curado. Talvez a casa toda estivesse se curando, não pelas paredes, mas pela vibração nova que nascia entre as ausências. Em um dos domingos, Sofia me trouxe um envelope. Encontrei isso no hospital, entre os papéis da mamãe. Acho que é para você. Dentro, havia um bilhete curto. Obrigada por tentar, mesmo quando falha. Sua presença ainda é uma forma de amor. Não assinado, mas era dela. Sam Duvey. Guardei no bolso da camisa. Não chorei, apenas fiquei em silêncio, como se o universo tivesse me tocado no ombro e dito: agora, você entendeu? Comecei a escrever também. Nada poético, apenas frases soltas em um caderno velho. Penspin. Sobre o dia, sobre o que aprendi, sobre o que senti. Era um jeito de esvaziar as gavetas internas. Sofia viu o caderno uma noite e perguntou se podia ler. Neguei com um sorriso tímido. Ainda não. Ela riu, e eu entendi que ainda era uma semente de confiança, de tempo, de afeto em construção. Talvez a vida não exija grandes voltas por cima. Talvez ela só peça isso. A disposição de permanecer, de escutar, de repetir o gesto, de estar ali quando ninguém mais está, e de aceitar que amar, às vezes, é apenas cortar frutas, dobrar uma blusa, ou sentar em silêncio diante de uma vela acesa, menos sentindo que algo maior nos habita mesmo quando tudo parece ausente. Foi numa tarde comum que percebi o quanto tudo havia mudado por dentro. O céu estava nublado, e a casa tirava. Sofia estudava na varanda, os pés descalços tocando o chão frio de cimento. E eu, sem dizer palavra, sentei ao lado dela com um caderno nas mãos. Ela não perguntou o que eu escrevia, apenas me ofereceu uma xícara de chá, e por longos minutos, respiramos juntos. Não havia ruído, nem promessa, só presença. E essa presença tinha um peso leve, como o de uma manta que cobre os ombros de quem começa, enfim, a voltar para si. Naquele dia, decidi visitar o túmulo da minha esposa. Fazia mais de um ano que eu não ia. Sempre arrumava alguma desculpa. A correria, a dor, a distância. Mas no fundo, era medo. Medo de encarar o espelho da ausência. Medo de encontrar, no silêncio do cemitério, o reflexo exato do que eu tinha me tornado. Mas agora era diferente. Algo em mim pedia esse retorno. Não por culpa, mas por gratidão. Como quem volta ao lugar de origem para agradecer à terra por ter gerado tudo com Vidal e Sofia. Ela hesitou por um instante, como quem mede o abismo. De um gesto, depois assentiu com a cabeça. Fomos juntos, em silêncio. Cada curva da estrada parecia acompanhar o movimento lento dos nossos corações. Levei flores brancas. Ela, uma pequena pedra lisa, daquelas que costumava recolher na infância, quando caminhávamos na praia. Ao chegar, ficamos ali por alguns minutos, sem saber o que fazer. Então ela se agachou e colocou a pedra sobre o mármore como um micelo do infância, intacta. Eu toquei o nome gravado. As letras estavam gastas, mas ainda firmes. Senti uma espécie de calor frio atravessar meu peito. Não era dor, era algo entre saudade e maturidade. Disse algumas palavras baixas. Contei das nossas manhãs, do bolo, do fubá, do chá de hibisco. Falei do caderno, da caixa de cartas. Falei da Sofia e de como ela, sem saber, tinha me feito voltar à vida. Enquanto falava, percebi que minhas mãos estavam calmas, firmes, sem tremores, como se o corpo, enfim, tivesse entendido que não havia mais necessidade de fugir. Na volta, Sofia me perguntou se eu acreditava que a mãe ainda nos via. Não respondi de imediato. Olhei para o céu, depois para as árvores, ao lado da estrada, e disse: acho que ela nos sente. Não com os olhos,
mas com a frequência. Sofias, aquele sorriso sem barulho, que a gente só faz quando algo profundo faz sentido. Era como se, pela primeira vez, falássemos a mesma língua. Uma língua feita de silêncio, de riso contido, de memória viva. Chegando em casa, ela me surpreendeu. Me entregou um envelope. Dentro, um convite. Era um evento no hospital. Uma roda de conversa com pacientes terminais. Gostaria que você viesse. Só para ouvir. Nada mais. Aquele convite me atravessou. Eu, acostumado a planilhas, a números frios, agora era chamado a escutar o fim menos, e talvez, justamente por isso, o início. Olhei para ela, sem saber o que dizer. Apenas disse sim. E esse sim não era um favor. Era um passo-ponto no dia do encontro. Sentei entre cadeiras de plástico branco e olhos que já sabiam da brevidade. Ouvi histórias de perdas, de resistências, de epifânias silenciosas. Um senhor contou que passou 30 anos sem dizer eu te amo ao filho. E só no último Natal, com o oxigênio preso ao peito, sussurrou isso com medo. O filho chorou. Oh pai! E ali, entre suspiros e cateteres, entenderam que amor não se mede por tempo, mas por coragem. Voltei para casa, com a alma úmida. E pela primeira vez em muito tempo, tive vontade de fazer algo por alguém sem esperar retorno. Fui até o armário e peguei uma caixa antiga, onde estavam guardados alguns brinquedos e desenhos da Sofia criança. Selecionei desenho, me segurando pela mão com o sol acima de nós. Coloquei numa moldura simples e deixei sobre a escrivaninha dela, sem bilhete, sem legenda. Apenas aquela imagem, memória, presença. Naquela noite adormeci com a janela aberta. O vento entrava leve e havia um cheiro de infância no quarto. Sonhei com minha esposa outra vez, mas agora ela não regava plantas. Ela apenas me olhava e dizia: vocês voltaram, e sumia. Acordei sem medo, e com um pensamento que me atravessava inteiro. Às vezes, o amor não precisa voltar com palavras, basta que ele permaneça em forma de gesto. A partir daquela noite, algo dentro de mim mudou de direção. Não foi uma mudança brusca, nem um estalo cinematográfico. Foi mais como o desvio de um rio, que após anos cavando o mesmo leito, encontra outra curva. Passei a acordar mais cedo, não para correr atrás de metas, mas para sentar diante da janela e observar o céu mudando de cor. Cada manhã tinha um azul diferente, e eu, pela primeira vez, comecei a perceber essas variações como quem ouve uma sinfonia feita de luz. Sofia notou. Ela me observava de longe, com aquele cuidado contido de quem ainda não sabe se pode confiar no novo. Mas também passou a silenciar mais na minha presença. E nesse silêncio havia algo que não existia antes. Conforto. Não o tipo de conforto que vem de resolver as coisas, mas o que nasce quando ninguém precisa performar. Entre nós, não era mais necessário provar amor. Era apenas preciso estar. Em um dos cafés da manhã, ela comentou sobre um paciente que havia perdido a fala. Ele não diz nada há semanas, pai. Mas ontem, me olhou de um jeito, como se dissesse tudo. Eu sorri e disse apenas: o corpo fala quando a alma confia. Ela me olhou surpresa. Talvez nunca tivesse me escutado assim antes. E naquele instante, percebi que havia um tipo de cura acontecendo ali. Não só nela, mas entre nós. Voltei a caminhar. Antes, minhas caminhadas eram protocolares, menos meia hora por dia, para compensar o sedentarismo do escritório. Agora, elas se tornaram peregrinações silenciosas. Eu andava sem rumo, ouvindo os passos, o vento, as conversas dos passarinhos. Aprendi a andar sem fones, sem pressa, sem meta. E nesse andar solto, comecei a perceber pessoas invisíveis. O senhor da banca que nunca me cumprimentava, passou a me dar bom dia. A senhora do banco da praça começou a sorrir quando eu passava. Eram gestos miúdos, mas cheios de mundo. Em uma dessas caminhadas, levei um livro comigo, não para ler, mas para deixar. Escolhi um banco ensolarado, abri na metade e deixei ali, dentro, uma carta para quem encontrar. Talvez esse livro não mude sua vida, mas se você está aqui, talvez sua vida esteja pedindo uma pausa. Sente, respire e escute o que está vivo em você. Assinei apenas com um ponto e fui embora. Leve, como se tivesse deixado uma parte boa de mim para trás, menos no melhor sentido. Em casa, passei a cozinhar mais. Não receitas complexas, mas pratos afetivos. Sopa de legumes com cheiro de infância, arroz doce com canela, pão,
de queijo quente no fim da tarde. Sofia às vezes chegava exausta do hospital e encontrava a mesa posta. Ela não elogiava, apenas se sentava, comia, respirava fundo e me olhava como quem diz obrigada com os olhos. E era suficiente. Num sábado, Sofia me perguntou se eu queria ir com ela até o abrigo, onde a mãe dela fazia trabalho voluntário. Não hesitei. Fomos juntos. O abrigo era simples, mas cheio de cor. Crianças correndo, vozes altas, cheiro de tinta e sabão. Lá, vi Sofia se transformar. Ela sorria diferente, se abaixava para conversar com as crianças, ouvia com o corpo inteiro. Entendi, vendo aquilo, que parte da alma da mãe dela havia se alojado ali, e de certo modo estava viva. Ao voltarmos, no caminho de casa, Sofia colocou a mão no meu ombro e disse: "Mãe teria ficado feliz de ver você aqui." E eu, sem disfarçar a emoção, respondi: "Talvez ela ainda esteja vendo." Ela não disse nada, mas encostou a cabeça no encosto do banco, fechou os olhos e respirou, como quem, enfim, encontra repouso. E nesse gesto silencioso e simples, eu entendi que meu papel agora não era salvar, ir a sustentar, com presença. Naquela noite, voltei a escrever no caderno, só que agora não escrevia mais sobre o passado, escrevia sobre o que estava florescendo. Cada gesto, cada olhar, cada reconexão, não como um diário, mas como um registro sagrado do que se transforma quando se escolhe ficar, quando se aceita sentir, e quando se permite que o tempo, esse velho mestre, faça o seu trabalho, sem pressa, sem alarde, como o vento que muda tudo sem que a gente perceba. Algumas semanas depois, recebi uma ligação inesperada. Era meu irmão, com quem eu não falava havia mais de 6 anos. Nossa última conversa havia terminado em portas batidas e palavras ríspidas. Ele me disse, com a voz um pouco trêmula, que estava limpando a casa da nossa mãe vendida a Apos, o falecimento dela menos, e encontrou uma caixa com algumas cartas minhas, da juventude. "Achei que você gostaria de ler isso de novo", ele disse. E antes que eu pudesse responder, completou: "E talvez tomar um café." Naquele dia, nos encontramos num café pequeno, de mesas de madeira rústica e cheiro de pão fresco. Ele chegou antes de mim. Estava mais velho do que eu lembrava, mas o olhar era o mesmo. Atento, sensível, mas encoberto por anos de mágoas acumuladas. Sentamos. Falamos pouco. Trocamos algumas memórias soltas. Risos contidos, pausas longas. Em determinado momento, ele tirou do bolso um envelope marrom maio amassado e o empurrou na minha direção. Dentro, cartas que eu havia escrito para nossa mãe, ainda na faculdade. Sonhos, dúvidas, medos. E algumas ali mesmo. Era como escutar uma versão antiga de mim, alguém que ainda acreditava no invisível, que falava de poesia, de cinema, de plantar árvores. Percebi que ao longo dos anos, fui calando esse jovem dentro de mim. O substituí por um homem de gravata, com a agenda lotada e a alma cansada. E ali naquela cafeteria esquecida pelo tempo, comecei a reatar com essa parte, que nunca deixou de existir, menos apenas adormeceu. Saímos juntos e caminhamos até o carro. Antes do sei despedir, ele me olhou nos olhos e disse: "Achei que você nunca fosse mudar." Respondi com calma: "Eu também achava." Nos abraçamos. Foi um abraço tímido, mas inteiro, e nesse toque entre dois irmãos afastados, algo se reorganizou no mundo, como se o universo silenciosamente desse um passo em nossa direção sempre que alguém escolhe perdoar, sem pedir garantias. Nos dias seguintes, comecei a mexer no jardim. Não o da frente da casa, mas o pequeno canteiro nos fundos, onde minha esposa costumava plantar lavanda e hortelã. A terra estava seca, as folhas antigas, quebradiças, mas havia sementes no fundo, ainda vivas. Fui à feira, comprei mudas novas, enxada, adubo, e pela primeira vez em décadas, ajoelhei diante da terra, como quem reconhece sua origem. Cavar, plantar, regar, tudo isso se tornou um gesto de reconciliação com o tempo e comigo mesmo. Sofia, notou, começou a me acompanhar às vezes. Sentava numa cadeira dobrável, com um livro no colo, e de vez em quando me perguntava algo. Perguntas simples, mas carregadas de presença. Qual a diferença entre hortelã e menta? Ou como a lavanda sabe quando é hora de florescer? Eu respondia como podia, e às vezes inventava a resposta só para fazer ela rir. Era como se, entre uma muda e outra, fôssemos nos replantando. Uma tarde, ao final do dia, ela me perguntou se eu ainda escrevia poesia. Fiquei em silêncio por um momento.
Respondi que parei depois que ela nasceu. Por quê? Ela perguntou. Porque achei que precisava ser adulto. Ela sorriu e me disse: então acho que agora você pode voltar. Naquela noite, abri um caderno novo e escrevi o primeiro poema em mais de 20 anos. Falava de lavandas, de memória, de silêncios que amadurecem. Escrevi não para ser lido, mas para existir. Depois disso, algo curioso aconteceu. Uma vizinha que raramente me cumprimentava passou a deixar bilhetes de gratidão por ter cuidado das árvores do lado dela. Um jovem da rua perguntou se eu poderia ajudá-lo com uma carta de recomendação. Um senhor me pediu para ensinar como podar roseiras. Percebi que minha presença, agora mais lenta e atenta, estava criando uma vibração diferente ao redor. Não porque eu fazia mais, mas porque, finalmente, eu estava. Num domingo, Sofia me entregou uma folha impressa. Era o esboço de um projeto que ela queria apresentar ao hospital, um espaço de escuta para pacientes sem familiares. Não é tratamento Iesoprisenca. O senhor só fica lá, escuta, talvez leia um poema, ou só respira com eles. Ela olhou nos meus olhos e perguntou: você aceitaria ser o primeiro voluntário? E ali, diante da minha filha, entendi que minha nova fase não era sobre ser pai, irmão ou viúvo. Era sobre ser presença, inteira, amorosa, sem urgência. E eu disse sim. O hospital tinha um cheiro agridoce de asepsia e saudade. Não era minha primeira vez ali, mas nunca com essa função. Estar, não para diagnosticar, prescrever ou controlar, mas apenas extra. Sofia me apresentou a coordenadora do setor paliativo, uma mulher de fala baixa e olhos que já viram mais do que poderiam descrever. Ela apenas disse: ninguém precisa fazer nada aqui, só não vá embora depressa. Assenti com um aceno silencioso, como quem entra em um templo.m, e encaminharam até um quarto, onde repousava um senhor de pele fina e olhar perdido. O nome na placa era Joaquim. Estava acordado, mas imóvel. Um rádio antigo tocava um samba distante. Me sentei na poltrona ao lado da cama, sem dizer palavra. Ele me olhou de relance, como quem mede a presença. Deixei minha respiração se alinhar à dele, e por alguns minutos, apenas existimos no mesmo tempo, quando o rádio silenciou. Ele virou o rosto devagar e perguntou, com voz quase rouca: você sabe o que é pior do que morrer? Hesitei. Depois apenas balancei a cabeça. Ele respondeu: é viver sem ninguém lembrar do seu nome. Fiquei em silêncio. Não por falta de resposta, mas por respeito. Então perguntei como ele gostaria de ser lembrado. Ele sorriu, com um canto da boca, como alguém que dançava bem. Naquele instante entendi que o fim não exige conclusões, apenas reconhecimento. Passei a visitar Joaquim 2 vezes por semana. Ele contava histórias desconexas sobre um carnaval de 1973, um amor perdido na Praça da Matriz, um cachorro que respondia por Zico. Às vezes, cochilava no meio das frases. Outras, apenas olhava para a janela por longos minutos. Eu não interrompia. Trazia chá, livros de fotografia, uma música diferente em cada visita, não para entretê-lo, mas para estar com ele. E cada gesto, cada presença, era como regar uma planta antes que a estação termine. Em uma das visitas, ele me entregou um lenço velho, bordado à mão. Não tenho mais nada para deixar, mas isso aqui é minha despedida. Aceitei como quem recebe. Am alta. E percebi que ali, naquele quarto onde o tempo escorria devagar, eu estava aprendendo mais sobre a vida do que em todas as minhas décadas de controle. A escuta se tornou minha oração. O silêncio, meu mestre. Sofia começou a me acompanhar às vezes. Não como filha, mas como parceira de presença. Ela dizia pouco, observava muito, e no fim dos turnos, caminhávamos até a saída sem falar, apenas sentindo. Cada passo no hospital era como um tambor suave lembrando: você está aqui. E isso basta. A dor não nos assustava mais, nem a partida, porque ali, naquele andar escondido, aprendemos que o que transforma não é prolongar a vida, mas expandir o instante. Em outro quarto, conheci Dona Eulália, 93 anos, ex-professora de literatura. Seus olhos miúdos escondiam um brilho de menina. Ela me pediu que lesse um poema de Carlos Drummond. Depois pediu outro, e outro. Até que um dia me disse: você lê como quem entende o silêncio entre as palavras. Fiquei sem jeito. Nunca me achei bom leitor, mas ali, diante dela, entendi que talvez minha voz não fosse mais sobre mim, menos era veículo de algo maior. Num fim de tarde, ela segurou minha mão com força. Disse que já sentia, que estava indo embora,
mas que agora não tinha medo. Tem gente que morre cheia de vida, moço. Eu vou partir cheia de paz. Fiquei com ela até o último suspiro. Depois fechei seus olhos com a doçura que antes eu não saberia ter. E ali, naquele gesto, percebi. Mesmo a morte pode ser um ritual de amor quando alguém decide permanecer até o fim. Voltei para casa naquele dia com o corpo exausto, mas o espírito sereno. Acendi uma vela no altar da varanda e escrevi no meu caderno. Hoje compreendi que o contrário de vida não é a morte, é o esquecimento. Enquanto alguém lembrar, o amor permanece. Sofia chegou mais tarde, com os olhos marejados. Sente ao meu lado, colocou a cabeça no meu ombro e disse: "O que você faz lá? Muda tudo, pai." Não respondi, apenas a abracei. E naquele abraço, não éramos pai e filha, éramos dois seres humanos, finalmente presentes um no outro. A experience no hospital não ficou contida dentro das paredes brancas, ou dos corredores silenciosos. Ela começou a vazar pelas frestas da minha rotina. Tudo ao redor parecia vibrar em outra frequência. As conversas com os vizinhos, antes tão protocolares, agora se alongavam em calçadas ensolaradas, entre mudas de ervas e bolos trocados sem motivo. Minha casa, que por tanto tempo fora um território de silêncio endurecido, começou a se tornar um refúgio, não só para mim, mas para outros. Uma tarde, Sofia me encontrou na garagem, lixando um banco antigo. "O que vai fazer com isso, pai?" ela perguntou. Sorri com calma. "Acho que vou colocar lá na frente de casa, deixar que alguém se sente." Ela riu. "Você virou um monge urbano?" Balancei a cabeça, como quem ouve algo bonito. "Não, só estou cansado de ser ausência." No dia seguinte, coloquei o banco debaixo da árvore que ficava rente ao portão, e todas as manhãs passava ali, limpando folhas, ajeitando a almofada à ponta. No início, ninguém se aproximava. Depois de uns dias, uma senhora parou, sentou-se devagar, respirou fundo, tirou um crochê da bolsa. Eu apenas observei da varanda, sem invadir. Ela ficou ali quase uma hora. No fim, levantou, olhou para mim e disse: "Obrigada por esse espaço", e seguiu. No outro dia, foi um rapaz com fones nos ouvidos. Depois, uma criança com a avó, sem anúncio, sem convite, apenas presença oferecida. Foi então que Sofia sugeriu algo que me tocou fundo. "E se criássemos um pequeno ritual aqui? Um chá aberto todo sábado de manhã, para quem quiser chegar. Nada grande. Só chá, um poema e silêncio." Hesitei por um instante, depois aceitei, e começamos. O primeiro sábado foi vazio. Apenas eu, ela, 2 xícaras e um texto de Rilke. O segundo, chegou um casal. O terceiro, 3 senhoras do bairro. Aos poucos, formou-se uma roda menos de olhares, de escuta, de partilhas que não pediam solução. Ali, percebi que curar não é consertar, é acolher. E que às vezes, o maior gesto de amor é aquecer a água, abrir o portão e permitir que o outro exista ao seu lado, sem ter que explicar nada. Não éramos terapeutas, nem gurus, nem mestres. Apenas gente sentada ao redor do invisível, dividindo a alma em pequenas colheradas de chá. Comecei a escrever pequenos bilhetes e deixá-los no banco. Frases que me vinham durante a madrugada. Você ainda tem tempo. A dor também quer ser escutada. Respire, como quem se reconcilia com o mundo. Um dia, alguém respondeu. Escreveu atrás de um dos papéis: "Eu ia desistir hoje, mas esse bilhete me fez lembrar que ainda existo." Guardei aquele papel como um relicário, não pelo elogio, mas pela confirmação. O gesto alcança. Sofia também mudou. Passou a sorrir mais, a ficar menos no hospital e mais com as plantas. Começou a pintar quadros pequenos, cheios de cores suaves. Me mostrou com um banco sob uma árvore, uma xícara de chá e uma mulher com os pés no chão. "É a mãe?" perguntei. Ela assentiu. "Ela ainda está em nós." E entendi que aquilo não era saudade, era permanência. O velho jardim dos fundos floresceu de novo. As lavandas se multiplicaram. Os passarinhos voltaram a cantar mais cedo. E certa manhã, enquanto podava uma das roseiras, ouvi o riso de Sofia, vindo da cozinha. Ela estava lendo uma carta da mãe, que encontramos dias antes entre os livros antigos. "Não se esqueçam de viver com leveza", dizia a última linha. E nós não esquecemos. Aos poucos, pessoas começaram a bater no portão. Vizinhos, conhecidos, até desconhecidos. Vinham em busca de silêncio, de chá, de um olhar que não julgasse. Nunca recusamos ninguém, nem prometemos nada.
apenas oferecíamos presença, e foi assim que entendi. O mundo não precisa de mais. Precisa de espaços seguros, onde se possa ser vulnerável sem pressa. De Sarar.n. A última carta que escrevi para mim mesmo. Anotei uma frase que ainda hoje ecoa no centro do peito. Não foi a dor que me transformou, foi a escolha de permanecer, mesmo quando doía. E nesse permanecer, descobri que a vida não recomeça em grandes viradas. Ela renasce nos pequenos rituais, no banco na calçada, na xícara que se oferece, na escuta que não corrige e no amor que não exige. O tempo passou, não sei quanto, meses talvez anos. Já não conto os dias como antes, não marco feriados, nem datas comemorativas, mas guardo, com precisão silenciosa, os instantes que realmente existiram. A manhã em que Sofia me trouxe chá sem que eu pedisse, a tarde em que o banco da calçada ficou pequeno para tantas presenças, a noite em que sonhei com minha esposa, não como lembrança mas como show hospital, ainda me acolhe de vez em quando. Não com obrigações, mas com encontros. Volto para ouvir, para ler, para estar. Às vezes, passo mais tempo em silêncio do que falando. Outras, levo um poema, uma flor do jardim, ou apenas o coração aberto. Há pacientes que não dizem nada menos, mas suas mãos, seus olhos, seus suspiros, tudo ali comunica uma linguagem, que só se aprende quando se vive atento ao que não grita. Sofia seguiu seu caminho, mas não partiu. Mora perto, vem sempre. Pinta, escreve, respira fundo antes de cada novo passo. Hoje ela coordena um pequeno projeto de cuidados paliativos. No interior, não quis títulos, nem destaque. Quis espaço para que a vida pudesse terminar com dignidade. E talvez, para que também começasse com mais sentido. Sempre que o a vejo, percebo que herdei dela menos e o que deixei para ela. Não foi herança, foi gesto. Às vezes paro no portão ao entardecer. Olho as pessoas que vêm e vão. Uma senhora com sacolas pesadas, um menino com pressa de ser grande, um homem curvado pelo peso de silêncios antigos. Não digo nada, apenas deixo que passem, que ocupem o espaço com suas existências frágeis e inteiras. E se alguém senta no banco, ofereço chá. Se ninguém senta, o banco continua lá, disponível, como o amor deve ser. A casa continua simples, mas agora respira. As plantas crescem nos cantos, os quadros de Sofia se misturam aos livros da mãe, e meu caderno continua sobre a mesa. Nele, rabiscos, frases incompletas, folhas manchadas de café. É ali que anoto o que não quero esquecer. Que é cura, que a escuta transforma, que não se vence a ausência, menos apenas se aprende a amá-la do jeito certo. Volta e meia, alguém me pergunta, como foi que eu mudei tanto? Sorrio. Não há uma resposta pronta. Apenas digo, um dia, alguém me disse que não tinha tempo para minhas bobagens. E eu percebi que eu também não tinha tempo para a vida. Foi duro ouvir, foi necessário. Porque só quando a gente encara o abandono, entende o valor de ficar. Às vezes em noites muito quietas, ainda falo com minha esposa. Não como quem sente falta, mas como quem compartilha. Conto o que vivemos, o que o aprendemos, o que deixamos de lado. E agradeço por ela ter sido raiz, mesmo depois de ter partido, por ter semeado em mim o que só germinaria muito depois. Presença. Última página do meu caderno tem uma frase, simples, escrita devagar, como quem não quer terminar. A vida não me pediu velocidade, me pediu verdade, e é por isso que continuo aqui, com o banco, com o chá, com a escuta. Pouco sei que às vezes, tudo o que alguém precisa para continuar é de um lugar onde possa parar.